porque realmente já está ficando cheio. Glória a Deus por isso. Gente, hoje é um dia muito especial. Nós tivemos um culto poderosíssimo. Contamos com a graça e com o favor de Deus pela manhã. Foi algo assim realmente sobrenatural. E eu creio que nessa tarde não vai ser diferente. Quem crê comigo? Amém. Pois vamos juntar as nossas fé, né, para que o Senhor possa se mover. Amém? Eu queria que todos nós abríssemos nossas Bíblias lá em João 10:10. Pode abrir, eu vou esperar, tá bom? Fica todo mundo me olhando, não se move. Vamos, grife aí, esse é um versículo muito importante, né, para a nossa vida cristã, uma verdade que nós precisamos ter realmente ela fortalecida, decorada, aprendida. Amém? João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem quer ter uma vida plena? Todos nós. E é essa a promessa do Senhor, para mim e para você. Que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante, que a gente possa viver plenamente. É muito triste quando a gente vê alguém já numa idade mais avançada, cheia de arrependimentos, né? Ah, não, eu queria tanto ter me dedicado mais à obra do Senhor. Eu queria tanto ter sido talvez um esposo, né? Uma esposa melhor. Ah, eu me arrependo tanto de não ter tirado mais tempo para os meus filhos, para a minha família. Acabou que as coisas foram desandando e se perdendo um pouco. Quantas pessoas a gente escuta, infelizmente, com tantos arrependimentos na bagagem? E hoje esse culto é para trazer um despertar para mim e para você, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida abundante, para que na nossa velhice a gente só tenha o que celebrar, não o que se arrepender, não o que chorar, não o que murmurar. Então esse culto é um convite para mim e para você, para que a gente possa viver a parte B de João 10:10, que diz que o Senhor veio para que a gente tenha vida plenamente. Hoje nós temos a oportunidade de começar a viver intencionalmente para não chegar no final da nossa vida cheia de arrependimentos. Nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz. No nosso lugar de esposa. Quem são as mulheres que estão participando do desafio Esposas Intencionais? Olha só, muitas mulheres, né? E tem sido uma bênção. A gente tem se posicionado intencionalmente e escolhido ser uma esposa melhor a cada dia, com pequenos gestos, né? Isso vai realmente, de forma intencional, nos gerar frutos no futuro. Quando a gente tem a maternidade, quando você já é mãe, você tem que ter um olhar intencional sobre a maternidade. Você tem que ser intencional na criação dos seus filhos. Você não pode simplesmente deixar as coisas aleatoriamente ainda acontecendo, um dia após o outro. Aí, se vem uma situação, eu vou resolver. Não, nós temos que ser intencionais, trabalhar de forma intencional em tudo que a gente vai fazer. E nós precisamos ser intencionais para viver uma vida plena. Eu realmente te desejo que no final da sua vida você possa celebrar e dizer: eu vivi plenamente a vida que o Senhor me deu. A vida que o Senhor, eu vivi a plenitude do Senhor. Até ir para a glória, né? É isso que eu te desejo. Hoje, eu queria compartilhar com vocês alguns segredos para que a gente possa ter uma vida com intencionalidade para viver o sobrenatural. O nosso tema desse ano é Vivendo o Sobrenatural, né? A gente tem orado sobre isso, nosso jejum nessa direção. A gente tem vivido e ouvido experiências muito, muito, muito preciosas sobre o sobrenatural se movendo. E eu creio que muitos milagres a gente ainda vai ouvir durante esse ano. Realmente, eu creio que esse ano é o ano de sinais e maravilhas no nosso meio. Quem crê?
Amém. Hoje pela manhã, quando eu cheguei do culto, eu vi o testemunho da pastora Nicole. Alguns irmãos da igreja até me mandaram, né? Pastora Nicole, a esposa do pastor Isaías, que contou o testemunho que ela foi diagnosticada em outubro. Ela teve uma tontura quando ela subiu para pregar no MDA, no evento de mulheres, lá em Fortaleza. E aí ela foi fazer alguns exames e descobriu que estava com tumor na cabeça. E descobriu também que estava com coágulo. E foi aquela loucura, e eles orando, aplicando fé, né, e tudo. E foi um processo que ela conta lá no Instagram. Resumindo, gente, antes de ontem ela foi para São Paulo para operar. E quando o médico foi fazer o último exame, antes da cirurgia, tudo tinha sumido. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela nem precisou fazer cirurgia. Então, é nesse movimento que nós estamos envolvidos. Só que nós precisamos nos posicionar intencionalmente para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Devemos procurar oportunidades para orar pelas pessoas. Existem pessoas que dizem: ah, não, o sobrenatural não é para mim. Ah, não, eu não tenho visto milagres, eu não tenho acesso, né, ao sobrenatural, a maravilhas. Hoje eu queria te desafiar. Nós só vamos conseguir viver isso se a gente se mover nessa direção. Então, nós precisamos orar pelas pessoas, orar pelos enfermos. Nós precisamos nos mover como igreja, o poder do Senhor em nós, se movendo, para que a gente possa viver o sobrenatural. Para que a gente possa viver milagres, nós precisamos crer e nos mover nessa direção. Então, eu e você somos convidados a orar pelas pessoas, a orar nas oportunidades devidas. Quantas vezes na nossa casa mesmo, um filho fica doente, o cônjuge fica doente, um familiar fica doente. No mesmo instante, a gente já tem o desespero, já quer ir para o médico, já leva não sei para onde, já passa o remédio. Quantos tomam antibióticos sem necessidade, né? E nem ora. Eu não sou contra médico, não sou contra remédio, eu tomo remédio, eu vou para o médico. Mas, muitas vezes, nós estamos negligenciando, deixando de viver o sobrenatural porque nós nem oramos. Acontece tudo. A pessoa fica boa ou morre e ninguém não fez uma oração. Então, nós somos convidados a viver intencionalmente o sobrenatural e eu preciso me mover nessa direção. Não podemos deixar de orar. Se precisa ir para um médico, ok. Se precisa tomar um remédio, ok. Mas antes nós já oramos, já declaramos, até que seja um médico capacitado, que o Senhor abra as portas, que os exames sejam os exames certos, que o diagnóstico seja certo. Então, tudo a gente precisa orar para que a gente possa experimentar o que o Senhor tem para mim e para você no sobrenatural. Quero te encorajar a partir de hoje, a sua resposta não ser logo médico, remédio, fulano, cicrano, o pastor para orar, o líder para orar. Não, é você. Você só vai experimentar o sobrenatural quando você se posicionar. É você que vai orar, é você que vai declarar. Amém? Precisamos exercer a nossa autoridade em Cristo e mandar embora toda doença, mandar embora toda contenda, mandar embora toda tristeza, mandar embora toda depressão, mandar embora toda confusão. Nós temos autoridade em Cristo Jesus e nós precisamos nos mover nessa autoridade. É importante também que nesse período de jejum a gente seja intencional. Tem gente que, a igreja está de jejum, aí eu faço um jejum também, um jejum de qualquer jeito, ou, está tirando o quê? Vou tirar essa refeição também, ou então vou tirar essa que é mais fácil, ou eu vou tirar essa que é mais difícil. Nós precisamos nos organizar, nos planejar, fazer um jejum de forma intencional. Precisamos organizar quais são as orações, no que eu vou estar apresentando no meu jejum diante de Deus. Quanto tempo eu vou fazer esse jejum? Qual a refeição que eu vou tirar nesse jejum?
Gente, nós só vamos experimentar o sobrenatural quando a gente se mover e se posicionar e se organizar para isso. Então, se você não fez o jejum, não, pastor, eu faltei os cultos. No dia que começou o jejum, comece hoje. Não perca a oportunidade. E faça isso de forma intencional. Talvez, se você for fazendo de qualquer jeito, daqui a 21 dias, nada mudou. Vai estar tudo igual, tudo como começou, como tudo tem sido a vida inteira. Não, não vamos aceitar isso. Vamos fazer um jejum que vai mudar a nossa vida. Vamos fazer um jejum que vai mudar a nossa história. Vamos fazer um jejum que vai mudar a nossa igreja, que vai mudar a nossa cidade. É nesse lugar que nós precisamos nos mover. Nós só vamos viver o sobrenatural se a gente for intencional. Intencional. Organize as suas orações, o que você vai jejuar. Faça um jejum estruturado e com propósito. Com propósito. Não só deixar de comer, mas no momento que você estiver ali no sacrifício. Ontem à noite, eu e o Anderson, a gente com tanta fome. A gente com fome, né? A gente foi deitar. E aí a gente olhava assim um para o outro, tão triste, tanta fome. Eu digo, amor, vamos orar, só nos restaurar. E aí, porque não é com alegria não, gente, que a gente faz jejum, é difícil mesmo. E a gente foi orar, colocar diante de Deus, Senhor, nós te apresentamos, né? Esse momento aqui que a gente está sofrendo, que está sendo difícil, mas nós cremos que o Senhor vai mover em nós, que o Senhor vai mover também através de nós. Amém? E aí, gente, para ficar mais claro, né, essas dicas que eu vou dar para vocês sobre viver o sobrenatural, eu vou contar uma historinha inventada, tá certo? Mas eu percebo que as pessoas são bem boas de guardarem história. Às vezes elas mudam um pouquinho, mas a essência eu creio que você vai decorar. Talvez os pontos da palavra somente, se eu fosse colocando, você não lembraria. Mas essa história eu creio que você vai lembrar, tá certo? Então eu vou contar aqui uma história inventada, né? Não é uma história real, só para facilitar o seu entendimento, ok? Vamos lá, mídia, me ajude. Vou contar a história de uma ilha. Olha que linda, né, gente? Essa ilha veio. Eu vim até combinando com a água da ilha. É o seguinte: uma certa vez, um homem acordou e ele estava numa ilha deserta. E nessa ilha ele acordou, foi para um lado, foi para o outro, não sabia onde é que ele estava, quem ele era, que lugar é esse, quem sou eu. E ficou ali, né, ia para um lado, ia para o outro. E aí, de repente, ele foi nessa água cristalina. Quando ele foi nessa água cristalina, que ele olhou para a água, ele viu o reflexo do rosto dele. Quando ele viu o rosto dele, ele lembrou o nome dele. Lembrou que o nome dele e lembrou também que ele era uma pessoa importante. Ele lembrou o nome dele, ele lembrou que ele era uma pessoa importante e ele lembrou também que ele era filho de alguém muito importante. E aí olhou mais um pouco, só que só veio isso à memória dele, tá? Então, segurem aí a história, que depois eu vou continuar. Então, o primeiro ponto para que eu tenha uma vida intencionalmente sobrenatural é saber a minha identidade. O primeiro ponto que eu preciso ter é uma vida identificada. Na nossa historinha fictícia, né? Ele lembra quem ele é. Para que eu possa me mover no sobrenatural, eu preciso saber quem eu sou. Ter noção da minha identidade em Cristo é essencial. E vai mudar tudo. Você não é quem você pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. E você também não é o que você faz. Então, é importantíssimo a gente saber quem a gente é em Cristo. Existem pessoas que pensam, né, que aquilo que elas fazem é o que determina quem elas são. Eu construo casas, então eu sou um construtor.
eu trabalho em um hospital. Então, eu sou talvez um enfermeiro, um médico, né, um auxiliar, trabalho na portaria. Geralmente, as pessoas acabam se identificando, né, e se nomeando com aquilo que elas fazem. Não sabem verdadeiramente quem elas são. E não é o que nós fazemos que define a nossa identidade. Na verdade, tem que ser o contrário, né? A nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que nós fazemos. Estamos seguros da nossa identidade quando temos a revelação que nós somos filhos de Deus. Não tem como eu fluir no sobrenatural sem ter essa revelação de que eu sou filha. Eu sou filha de Deus. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Quantas pessoas eu escuto se sentindo inferior? Acha que Deus não vai usar ela, que Deus não vai tocar na vida dela, que ela é incapaz de ser usada por Deus porque ela fez isso lá atrás, porque ela era isso lá atrás, porque ela já fez isso, já fez aquilo. A Bíblia nos fala que a partir do momento, né, que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram. Então, eu preciso ter a minha identidade de filha de Deus. Quem aqui, antes de sair de casa, se olhou no espelho? Eu me olhei várias vezes, ajeitei meus cabelos. Quando nós vamos sair de casa, né, a gente se olha no espelho. E o espelho, ele revela exatamente como você está, né? Por isso que você vai lá dar uma checada. É impossível um espelho revelar outra pessoa. Na verdade, às vezes o espelho chega a ser cruel com a gente. Você olha e tem umas... Queria até que fossem algumas coisas diferentes, porque o espelho, ele traz uma verdade nua e crua, né? E quando a gente se olha no espelho, é revelado quem de fato nós somos. E a palavra de Deus, ela deve ser o nosso espelho. É o nosso espelho. É o que a palavra diz que nós somos. Porque assim como o espelho não mente, a palavra de Deus também não mente. Muitas pessoas, quando se olham no espelho, só conseguem ver o que elas fazem. Isso é um alerta para mim e para você. Nós precisamos entender que não é o que a gente faz, é o que a gente é. E eu queria te fazer uma perguntinha e queria que você pensasse nessa perguntinha. Quem você é sem o que você faz? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, quem você é? Sem me dizer o que você faz. Será que você conseguia se organizar para se descrever quem você verdadeiramente é? João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mateus 16:19 diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Nós recebemos uma chave, né? Aqui em Mateus 16 diz que o Senhor nos dá a chave. E a chave, ela representa acesso. Ela representa autoridade. Para você entrar numa casa, para você entrar num quarto, para você entrar em algum ambiente, para você entrar ali, você precisa ter acesso. E essa chave que nós recebemos é uma chave de acesso, é uma chave de autoridade.
há alguns anos atrás, muitos anos atrás, a nossa igreja ainda era bem pequena e a gente tinha um palquinho baixo. Quem é do tempo do palco baixo? Só para eu ver os dinossauros. Tempo do palquinho baixinho, era um palquinho de madeira. E aí a gente estava numa conferência do Espírito Santo. Quando estava finalizando a conferência, o pastor disse que tinha recebido uma palavra, queria declarar sobre a minha vida, né, a vida do Anderson como pastores da igreja. E aí a gente veio, subiu no mini palco aqui na frente. E aí o pastor liberou uma palavra. Ele disse, olha, nesse momento eu estou entregando para vocês, o Senhor está entregando para vocês uma chave. Gente, nesse momento, né, que eu recebi essa chave, eu caí no chão e não conseguia me levantar. Eu não tinha força no meu corpo. É como se essa chave fosse muito pesada. E eu lembro que eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer com essa chave? Recebi uma chave que eu não tenho nem força para me mover. O que é que eu vou fazer com essa chave? Mas, com o tempo, eu fui entendendo que aquela chave era o Senhor nos dando acesso e nos dando autoridade. Aquela chave representou, naquele momento, na minha vida, na vida do Anderson, na igreja do Senhor, novos acessos e uma autoridade sobre aquele momento, né, o mover, o que ele estava sonhando para essa igreja, ele estava nos autorizando, nos dando autoridade. Lá em Tiago 4:7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 João 4:4 diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lucas 10:19 diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Nada lhe fará dano. Então, nós já temos essa autoridade. Nós já temos uma chave que nos dá o acesso. E nós temos também a autoridade. Nós recebemos, eu e você, recebemos autoridade. O Senhor nos dá. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nós temos que tomar posse dessa autoridade. Eu lembro, gente, quando o Anderson Filho era pequeno, acho que ele tinha 1 ano e meio para 2 anos, a gente estava adaptando, né, ele dormir sozinho no quarto, processo difícil, a gente deixava, ele acordava e vinha, deixava, ele acordava e vinha. E aí, uma certa noite, ele veio para o nosso quarto e a gente não viu, né, estava dormindo, e ele não foi para o meio da cama, ele ficou na pontinha. E aí ele caiu. A cama era muito alta, né? Aí ele caiu, a gente ainda com muito sono, eu peguei ele, consegui acalmar, né? Aí deitei ele, aí eu lembro que eu só olhei para o Anderson e falei, amor, se vomitar, a gente vai ter que ir para Fortaleza, vamos orar para não vomitar. E aí a gente adormeceu de novo, passou uns 20 minutinhos e ele já acordou vomitando muito. E aí, do jeito que eu estava, né, a gente se vestiu, correu para Fortaleza, viu alguém para ficar com as meninas, que eram pequenas, o Anderson Filho era também bebezinho. Fomos para Fortaleza e ele foi vomitando até chegar lá, várias e várias vezes. E eu lembro que eu estava atrás do carro com ele e eu ficava pensando, já me preparando, como era que eu ia dar conta de ser mãe de uma criança que ia ficar com várias sequelas. Porque na minha cabeça ele já ia ficar completamente sequelado. Porque ele vomitava muito, né? Então eu já pensei que tinha sido alguma coisa no crânio e que ia ficar com sequelas neurológicas. E aí eu fui, né, com o coração muito aflito e o Anderson bem rápido e tudo. Quando nós chegamos no hospital infantil, que a pediatra viu ele, a pediatra disse, ele precisa ir urgente para o neurologista. Bote na ambulância. Eu já estava em pânico. E a médica disse, bote na ambulância, ele precisa ir agora para uma emergência de neurologia. Aí botamos, aí pedimos autorização para ir no carro, essa parte eu não lembro bem. Aí eu sei que a gente foi para o neurologista.
E ele muito desfalecido, né? Assim, sem ânimo, caidinho, e vomitou novamente quando a gente chegou no hospital e tudo. E eu, toda hora, gente, eu só pensava como era que eu ia cuidar. Aí eu dizia assim, mas Deus, se ele ficar com sequelas, o Senhor vai me capacitar, né? Eu pedi a Deus, o Senhor vai me capacitar, né? Eu vou ter que dar conta, eu vou ter que cuidar dele, eu sou a mãe dele. E ficava naquele conflito. Só que eu não sei se vocês perceberam na minha história, em nenhum momento eu orei. Eu já ficava me preparando para o pior. Em nenhum momento eu orei, em nenhum momento eu pedi a Deus para o menino parar de vomitar, para o menino ficar bom, para o Senhor curar ele. Em nenhum momento. Eu só ficava todo o tempo me preparando para o pior. E aí, quando a gente chegou lá, né, no hospital, e ele muito desfalecido, a gente falava, ele não respondia. E aí eu liguei para minha mãe, e aí eu disse, mãe, o Ney está muito mal. Quando eu lembro, eu choro, porque eu, tipo assim, já estava quase fazendo o enterro do menino. Mãe, ele está muito mal, está desfalecendo, mãe, me ajuda, eu não vou conseguir e tal. E a minha mãe disse, minha filha, você é uma mulher de fé, vamos orar. E aí a gente começou a orar no telefone mesmo, e repreendendo, e declarando, e tomando posse dessa autoridade que o Senhor já nos deu. E começamos a orar. Gente, o sobrenatural aconteceu. De repente, o Anderson Filho começou a querer se levantar da cama, a querer se mover, né, a querer falar, e eu perguntando as coisas, e ele falando e tudo. A neurologista veio, examinou, e, não, ele está ótimo, e ela foi perguntando as coisas, e ele respondendo e tudo. Mas a médica disse, não, a gente vai ter, pelo estado que ele chegou aqui, né, que foi descrito, pela quantidade de vômito, nós vamos ter que fazer uma tomografia. Eu disse, não, doutora, pode fazer. Mas, na mesma hora, eu senti uma paz no meu espírito. Eu sabia que ele tinha recebido o toque do céu. E, naquele momento, a nossa família tinha sido abençoada com aquele milagre. E aí, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, não deu nada, fez todos os exames. Alguns irmãos ficaram angustiados, foram lá também no hospital. Foi também, né, Wander, a Lu e tudo. Quando eles chegaram lá, que viram o Anderson Filho, já estava pulando, subindo, e parecia que eu tinha mentido, que eu tinha levado ele naquele estado para Fortaleza. Então, nós precisamos tomar posse. Nós já temos essa autoridade em Cristo Jesus. Eu e você já temos essa autoridade. Quando a gente orou e ele foi curado, não é porque que eu era muito santa, que eu era uma escolhida. Não, era tudo sobre o poder de Deus. E eu tomei apenas posse da autoridade que o Senhor já me deu. Outra situação que a gente viveu, uma vez eu era recém-convertida, estava na faculdade ainda, né, já faz um bom tempo, e minha avó ligou, meu pai morava com a minha avó nessa época, e minha avó ligou, dizendo que meu pai estava morrendo. E meu pai tinha várias complicações de saúde, né, por conta do alcoolismo e tudo. E aí eu saí da faculdade rapidamente, fui na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, meu pai estava caído no chão, né, cheio de vômito. E uma coisa assim que ficou marcada na minha mente é que a boca dele estava aqui assim, mais ou menos, né? Tinha uma coisa bem estranha, uma boca mais ou menos assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Minha avó, como era já bem idosa, ela não conseguiu nem pegar ele do chão. E aí eu entrei meio em desespero, não tinha muito o que fazer. E aí eu fui orar. Eu disse, Deus, eu não sei como orar, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. E aí eu comecei a orar. Eu repreendo todo o espírito de morte. Eu lembro que era isso que eu sabia dizer, que eu não sabia orar muito bem. Eu dizia, eu repreendo espírito de morte, eu repreendo, eu declaro vida, eu declaro vida. Eu lembro que eu orava muito assim, eu declaro vida, eu declaro vida. Porque, no fundo, eu dizia, eu não tenho condições de organizar um velório, eu não tenho condições de tirar meu pai dessa casa morto, entendeu? Tipo, na minha cabeça vinham várias coisas e eu só dizia isso, eu declaro vida, eu declaro vida. E a boca dele foi voltando para o lugar. Para a honra e glória do Senhor. Eu não tinha capacidade nenhuma, mas o Senhor tem o poder.
E é nesse poder que nós precisamos crer, eu e você. Nós só vamos experimentar o sobrenatural quando nós nos colocarmos nesse lugar de entender que eu preciso orar para a coisa acontecer, que eu preciso tomar posse desse poder, dessa autoridade e desse poder. Lá em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus atuando através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos nos mover e nos posicionar nesse lugar para que a gente possa viver e experimentar o sobrenatural. Alguns anos atrás teve, acho que foi o primeiro Giflen Global que teve, foi em Santarém, do Pará. Já faz um bom tempo isso. E aí, quando a gente estava lá, foi muito legal que o pastor Isaías Zuber pregou uma palavra. E aí, nessa palavra, ele disse: gente, olha, eu compus uma música muito difícil, com várias palavras difíceis, né? Uma coisa assim bem apocalíptica, com várias palavras que eu nem consigo dizer e tal, né? E foi brincando com a gente e tudo. E aí, ele nos ensinou essa música. E essa música eu aprendi, ficou gravada na minha mente, e eu quero que também fique na sua. Eu não sou boa de cantar, né? Porque vocês sabem que o pregador cantor daqui é o Daniel. Eu não sei cantar. Mas a música é mais ou menos assim, ó. Tenho autoridade, tenho autoridade, tenho autoridade. E é só assim o tempo todo. Mas por que essa palavra, essa letra ficou gravada? Porque essa é uma verdade que nós precisamos tomar posse dela. Então, eu quero que você saia daqui hoje com a música do Isaías gravada na sua mente. Como é a música? Isso aí. Super difícil, né, gente? Nós temos autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Jesus. Temos nossa identidade revelada através da palavra, sendo cheios de autoridade em nome de Jesus. Então, eu preciso ser identificada, né? E preciso tomar posse dessa autoridade. Então, a primeira coisa que eu preciso ter para ter uma vida intencionalmente sobrenatural é o quê? Uma vida identificada. E a segunda coisa é uma vida propositada. Bota aí minha praia de novo. Pronto, vou continuar a história. E aí, gente, esse homem, quando olhou na água, né, lembrou seu nome, lembrou que ele era uma pessoa importante e lembrou também que ele era filho de alguém muito importante. Só que ele lembrou disso, mas continuou sem saber o que fazer nessa ilha. Eu vou fazer o quê? Vou nadar nessa ilha? Vou tirar coquinho? O que eu estou fazendo aqui? Ainda não tinha propósito. E aí ele começou a andar, né? Ia para um lado, ia para o outro. E aí ele lembrou que tinha tido um grande acidente de avião. E nesse acidente de avião, muitas pessoas tinham morrido. E esse acidente tinha sido bem próximo a essa ilha. Só que alguém tinha tentado comunicar com a base, né? E ficou assim, uma coisa meio que ninguém sabia, não tinha certeza. E como ele era um soldado muito eficiente,
ele foi enviado para aquela ilha para encontrar a possível vida que existia ali. Então, ele primeiro lembrou de quem ele era, depois ele lembrou do que ele foi fazer lá, do propósito para ele estar ali. Ele lembrou porque foi enviado à ilha. E eu quero te dizer que Deus criou tudo com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, você queira ou não. Você pode fugir desse propósito, você pode passar a vida inteira fazendo só o que você quer, do jeito que você quer, correndo atrás só dos seus sonhos, mas eu quero te dizer, eu preciso te dizer, que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um para a minha e ele tem um para a vida de cada um de vocês de forma individual. Você já se perguntou, por que eu existo? Por que Deus me fez? Por que eu sou dessa família que eu sou? Por que eu congrego nessa igreja? Assim, com essas perguntas que nós vamos encontrando o nosso propósito. E eu creio que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E eu quero declarar nessa tarde que o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Todos nós temos um propósito, que é glorificar o nome de Jesus. Nós temos o propósito individual, né? Nós temos propósitos coletivos. E um deles é glorificar o nome de Jesus. É tudo sobre Ele. Lá em Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo ele vem para transformar esse momento que nós estamos vivendo, dessa cosmovisão humanista, que é tudo sobre mim, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, tudo sobre mim. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente seja o centro. Ele me chamou e chamou você para que Ele seja o centro. É tudo sobre Ele. Não importa quantas vezes, né, a gente tem visto pessoas vivendo dia após dia com o eu tão grande, que nem cabe o Senhor na vida delas. É uma cosmovisão humanista que tem sido ensinada nas escolas, na faculdade e, infelizmente, nos lares. Famílias estão vivendo com esse olhar do eu, do meu, né? Tudo sobre você. Cuidado com isso. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. É tudo sobre Ele. Ele revela os nossos propósitos. Se Deus nos criou, é Ele que vai nos falar para que Ele nos criou. É nele que nós temos que encontrar isso, né? Lá em 2 Coríntios 5:9 diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. E como é que a gente vai agradar a Deus? Primeiro, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, assim, que alegra o coração de Deus, é quando a gente tem o olhar para o próximo. Nós fomos criados para viver em comunhão. E hoje, o meu convite para você é: saia do modo selfie. Saia do modo selfie. O Senhor te chamou e o Senhor me chamou para que a gente viva em comunhão com os irmãos, crescendo em comunhão com os irmãos, aprendendo uns com os outros. Deus nos fez para viver em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Tem gente que diz: eu amo meu Jesus.
Ai, meu Jesus é maravilhoso. Ai, eu adoro, eu busco a Deus, eu sou uma mulher de oração. Eu e Jesus. Gente, isso não é cristianismo. Eu amo Jesus. Meu Jesus. Vocês estão vendo que o eu está desse tamanho? Cristianismo é relacionamento, é uns aos outros. Não tem como eu ser íntima apenas da cabeça. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando eu me aproximo de Cristo, naturalmente eu me aproximo do corpo, da igreja, trazendo realmente comunhão, relacionamento. Você foi criado para amar a Deus e para amar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. Quando eu me converti, eu amava a Deus, mas não tinha paciência com os outros. Eu era zero paciência com os outros. Quando a pessoa vem me contar um problema, meu Deus, eu disse, sangue de Cristo, não acredito que isso é um problema para essa pessoa. Ficava desdenhando do problema alheio, sangue de Cristo. Mas eu não tinha paciência. E sabe como foi que eu criei paciência? Ouvindo milhares de problemas. Problema após problema, problema após problema, já engancha a minha língua. Porque o Senhor não me fez apenas para adorá-lo. Ele me fez para amá-lo e adorá-lo, mas para ser o corpo de Cristo, né? Me mover como igreja. Então, nós precisamos ter comunhão. É nesse lugar de igreja que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós somos realmente, verdadeiramente transformados. Nós fomos criados para pregar a salvação, para fazer discípulos das nações. Né? Nós conhecemos muito bem uma frase que sempre foi usada pelo pastor Melvin, que diz, apenas uma vida nós temos e logo ela passará. Apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Nós precisamos ser corpo de Cristo, ser igreja, nos relacionar com as pessoas legais, com as que não são tão legais assim, com aquelas que são tão difíceis, com aquelas que são tão amáveis, porque, gente, nós estamos também não só para aprender, mas também para ensinar. E nós precisamos nos posicionar como corpo, como igreja, amém? Então, para que eu possa viver o sobrenatural, viver de forma intencional, para viver o sobrenatural, eu preciso ter uma vida mais alta, gente. Preciso que vocês aprendam isso, para valer a pena, né? Vamos lá. Uma vida identificada, eu preciso ter uma vida com propósito e eu preciso ter uma vida guiada. Bota lá na minha ilha de novo. Preciso ter uma vida guiada. O homem, né, da nossa história, ele identificou quem ele era, né, de onde ele vinha, quem ele era. Ele descobriu qual era o propósito dele. Eu estou aqui para salvar uma suposta vida, mas ele ainda não sabia como. E aí ele lembra que tem um mapa no bolso. E aí ele tira esse mapa do bolso, vê lá que tem um caminho para ele seguir. E aí ele começa a seguir, ele começa a ser guiado rumo ao seu propósito. E eu quero te dizer hoje que nós também temos um mapa. E o nosso mapa é a palavra de Deus. Lá em Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você temos também um mapa para nos guiar, nos ajudar a exercer o nosso propósito, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Eu vou te contar uma história, eu não sei se tu vai acreditar, mas eu vou contar. Essa é a minha fé, eu não sei o nível da sua. Muitos anos atrás, nós fizemos uma viagem para São Paulo, em família. E aí chegamos em São Paulo, alugamos um carro. Nessa época, o pavio do meu marido ainda era um pouco maior, né, amor, do que é hoje. Já era mais curto, mas ainda era médio. Aí nós viajamos para São Paulo. Chegando lá, alugamos um carro e íamos para Campinas nesse carro. Gente, não sei porquê. Eu creio hoje que era para eu viver esse sobrenatural e ter esse testemunho para contar para vocês.
Não sei porquê, nem o meu celular e nem o celular do antes prestava. Tu lembra, amor? A gente não conseguia entrar no GPS. A gente entrava, dava um certo tempo que dava certo, daqui a pouco sumia, não tinha internet, a gente não conseguia organizar o celular, não carregava. Menina, foi uma loucura. E aí, naquele desespero de São Paulo, eu olhei para um lado, olhei para o outro, me restava o quê? Orar. Aí eu orei, disse, Deus, tu és um Deus que São Paulo é nada para ti. Então, me ajuda a chegar em Campinas. Eu preciso que o Senhor me guie. E aí, a gente orou, disse, amor, vamos orar. Deus vai nos levar para Campinas. E ele me olhava assim, como que diz, ó, enlouqueceu de vez, né? Aí a gente orou no carro, e aí a gente foi assim, parte o GPS nos levava, parte o Espírito Santo nos guiava. Eu dizia, amor, entra aqui. Amor, é aqui, eu já vi esse lugar, entra aqui, entra aqui. E assim nós chegamos em Campinas. Quando a gente chegou lá, foi muito engraçado o testemunho da minha cunhada. Porque a gente chegou naquele alívio, eu comecei logo a chorar de alívio, porque eu achei que eu nunca ia chegar, era uma fé mais ou menos, né? Aquele desespero, as crianças eram pequenas, e aí a minha cunhada disse que todo o tempo minha mãe dizia, eles vão chegar. Eles vão chegar. Eu tenho certeza que eles vão chegar. Então, juntou a minha fé com a fé dela, o GPS mais ou menos ficou na poeira e nós chegamos lá na casa do meu irmão, do aeroporto lá de Guarulhos, guiados pelo Espírito Santo. Amém? E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Lá em Gálatas 5,16 diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Intimidade com o Espírito Santo é uma escolha que eu e você devemos fazer. A gente constrói isso de forma intencional. Você que determina o grau de intimidade que você tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, né? Uma pessoa que quer se relacionar. E para isso eu preciso de tempo, estar junto, né? Ali, conhecendo. Talvez você diga, eu conheço, eu já ouvi tantas palavras sobre o Espírito Santo, eu já experimentei a presença do Espírito Santo, mas o meu convite hoje não é para você simplesmente conhecer. Talvez se eu perguntar aqui, quem conhece o Neymar? Muita gente vai levantar a mão, né? Mas você não tem intimidade com o Neymar. Provavelmente não, né? Talvez alguém tenha aqui que eu não sei. Provavelmente não. Não é esse lugar que o Espírito Santo quer ocupar na minha vida e na sua. Ele quer ocupar um lugar de intimidade, conhecimento profundo. Não é de ouvir falar. Não, sei, o Espírito Santo. Sei, Santíssima Trindade, né? Não, não é isso. É intimidade profunda. Ele possui mente, vontade, emoções, e nós podemos ter um relacionamento com ele. Conhecer o Espírito Santo é diferente de saber apenas que ele existe. E como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito, e o nosso espírito transmite a nossa mente. Eu não sei, assim, todo mundo, né, de forma especial, o Espírito Santo fala e ministra na vida de cada pessoa de forma única e especial. Como é que eu sei que a voz é de Deus? Como é que eu sei que a voz que está me impulsionando naquele momento é o Espírito Santo? Geralmente é contra a minha vontade, é contra a minha carnalidade. Geralmente é para eu amar um pouco mais. Geralmente é para eu perdoar. Geralmente é para eu ter misericórdia, compaixão. A voz de Deus revela a palavra de Deus. Amém? Romanos 8,5 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha, gente, essa frase é maravilhosa. Quem vive de acordo com o Espírito, anote aí, você tem que anotar.
tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Os seus desejos vão apontar, né, o seu nível de intimidade. E a quarta e última dica é que você tem que ter uma vida impelida. Primeiro, a nossa vida precisa ser identificada. Depois, a nossa vida precisa ser propositada. Depois, a nossa vida precisa ser guiada. E, por último, impelida. O homem começou a seguir o mapa, foi andando lá pela praia, seguindo, focado ali no propósito dele. De repente, ele se deu conta que ele estava em cima de uma grande cachoeira, um grande abismo, né? Ele foi subindo, subindo por lá e achou uma grande cachoeira que dava para um rio que encontrava esse mar. E aí, quando ele viu, ele tinha muito medo de altura. E aí ele, meu Deus, e agora? Não estou conseguindo entender para onde mais eu tenho que ir nesse mapa. E aí, de repente, ele escutou um grito lá embaixo do abismo. E quando ele ouviu aquela voz, ele pulou. Ele foi impelido. Ele não pensou. Ele não planejou. Ele não articulou. Ele foi impelido. Ele entendeu que ele tinha que pular, que ele tinha que se jogar ali naquele lugar. A Bíblia fala que nós somos impelidos, empurrados, movidos, impulsionados para fazer o sobrenatural. Muitas vezes nós chegamos em determinadas situações na nossa vida que nós precisamos ser impelidos, empurrados pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos a gente não consegue. Os nossos medos, né, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas dificuldades acabam nos paralisando. Mas o Senhor nos impulsiona a experimentarmos o sobrenatural. Você deve pedir para Deus te lançar. Nós temos que ter ousadia para pedir para Deus nos lançar. Feche seus olhos aí no seu lugar, eu queria orar por você. Espírito de Deus, Senhor, eu sei que a Tua palavra nos transforma, nos move, nos molda. Nessa noite, Deus, cada pessoa que está ouvindo a minha voz aqui nesse lugar, eu desejo, Espírito de Deus, que elas possam ser impelidas a viver o sobrenatural. Que o Espírito Santo possa te impelir a vencer o medo, a vencer a vergonha, a alcançar o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, aplauda o Senhor. E já fique esperando as cachoeiras que vão aparecer. Quando a cachoeira aparecer, você vai lembrar. Eu preciso ser impelido pelo Espírito Santo. Eu queria que você se imaginasse que você é essa luva, certo? Você é essa luva, preste atenção. Agora, quando você vê uma luva, você vai lembrar disso. Você é essa luva. E aí, você está aqui, certo? E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu vou representar a figura, né, de Deus aqui nessa ilustração. E aí eu digo, luva, me serve essa água, luva. Eu estou com tanta sede, luva. Luva, luva. Gente, que essa luva não se move. O que é que eu faço com essa luva? Vamos encorajar a luva, né? Às vezes a gente não se move, mas quando vem alguém encoraja a gente, né? A gente sai do lugar. Vamos lá, encorajar a luva. Luva, você é tão forte. Luva, você consegue. Você é poderosa, luva. Se mova, luva. Me ajude, luva. A luva não se move, gente. E agora, o que é que eu faço? Precisar de um mágico, será? Minha luva não se move. Mas, se eu encher essa luva
com uma presença. O que é que vocês acham? Que ela vai se mover ou não? Queria convidar aqui o Espírito Santo. Renan, você pode vir aqui ser o Espírito Santo para mim? Eu vou convidar aqui o Espírito Santo, gente. Agora, você representado por essa luva, vai ser cheio do Espírito Santo. Olha só, gente. Olha só, você aqui, cheio do Espírito Santo. Luva, me dê essa água, luva. Olha as coisas se movendo. Luva, escreva um livro, luva. Isso, olha a luva escrevendo o livro, gente. Vamos aplaudir o meu Espírito Santo. A Bíblia fala que homens comuns como nós, né, escreveram a Bíblia, porque eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus para que a gente possa se mover, para que a gente possa viver o sobrenatural. De nós mesmos não conseguimos fazer nada. É tudo ação do Espírito Santo. Talvez eu e você, sem a presença de Deus, é apenas essa luva que não se move, que está aqui, que todo mundo grita, encoraja, e ela não consegue se mover. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos, né, viver coisas grandiosas. Simeão, lá em Lucas 2:27, foi movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, o próprio Jesus foi impelido. Lá em Marcos 1, do 11 ao 12, diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu ao deserto, onde jejuou 40 dias. Nós, eu e você, essa tarde, nós vamos ser impelidos pelo Espírito Santo. O Senhor nos convida para uma vida plenamente vivida, identificada, propositada, guiada e impelida. Eu queria finalizar essa mensagem com essa frase: todos morrem, mas nem todos vivem. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Glória a Deus por essa tarde. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Espírito de Deus, tua presença é real nesse lugar.